bem-vinda a mais um Café Literário, o programa que aborda as diferentes componentes literárias. Esta edição é dedicada ao teatro, por isso preparamos uma pequena reportagem sobre esta arte para ajudar a entender um pouco a sua origem e o seu conceito. Assista. Teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Existem muitos géneros de teatro, dentre os quais destacam-se auto, comédia, drama, fantoche, ópera, musical, revista, tragédia e tragicomédia. Mas ao falarmos da origem do teatro, temos que retroceder no tempo e viajar para a era primitiva. A origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais, associados à caça, colheita ou morte, etc. Danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Entretanto, acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga no século IV a.C. O termo grego teatron significa lugar para ver. No teatro eram realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. Na celebração da colheita de uvas havia música, dança e apresentações do ditirambo. O ditirambo era um hino cantado e representado por um coro fantasiado. O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias, como as próprias apresentações, que aos poucos foram adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias dos grandes heróis gregos. No nosso país, o teatro evoluiu. A ilha de São Vicente é onde se verifica maior dinamização teatral, sendo Mindelo o principal centro de produção de artes cênicas de Cabo Verde. Aí existem várias companhias de teatro em atividade. O sucesso das artes cênicas na ilha de Monte Carra é relativamente elevado, que acolhe anualmente o Festival Internacional de Teatro do Mindelo, onde participantes de Cabo Verde e do mundo atuam. O Festival Mindelact é um festival de teatro aberto a todas as comunidades linguísticas, embora o país que tem tido mais participação ao longo dos anos tenham sido os países com os quais a associação tem mantido uma ligação mais estreita, e esses são, obviamente, os de língua portuguesa, como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Guiné-Bissau. No entanto, já se viram atuações de companhias cubanas, chilenas e outras. Não podemos falar do teatro em Cabo Verde sem referir o grupo Juventude em Marcha de Santo Antão, que é o grupo mais antigo do país. O grupo, com o seu humor irreverente, traz as vivências das gentes da ilha de Santo Antão para o palco. Já atuou em palcos nacionais e internacionais. De Santiago, escolhemos para hoje o exemplo da companhia de teatro Flá do Flá, que surgiu em 2002. O grupo conceitua mais ainda, esmiuçando as palavras em que o flado retrata a vivência e o flá a mensagem transmitida de geração em geração. A Associação Flá do Flá traz uma preocupação com a metodologia de identificação, investigação, análise e a promoção sob o ponto de vista artístico da realidade social. Falamos hoje de teatro, assim sendo, de seguida trazemos a sinopse da peça Homem Eterno Prisioneiro do grupo de teatro santiaguense Flá do Flá, que estreou-se neste mês na capital do país. Confira. Homem Eterno Prisioneiro é uma peça de teatro cuja dramaturgia suporta uma simbiose entre a teoria da evolução das espécies e a teoria da criação humana, da luta pela sobrevivência entre as espécies e o aprisionamento pela sua condição de vida. Constitui o conteúdo do drama no primeiro momento da peça, no primeiro ato. Da irracionalidade à racionalidade dos seres, a peça entra no seu segundo momento cênico, pois o homem, como protagonista e promotor do seu próprio destino, traça o seu percurso histórico definindo como meta o infinito. A peça apresenta no segundo ato, primeiro lugar, a personagem Amílcar Cabral, que é julgado num tribunal constituído num estágio de conhecimento superior aos dos homens, por ter idealizado e traçado a história do povo das ilhas que se encontra no presente momento. Assim sendo, os processos de julgamento do personagem de Amílcar Cabral faz com que se reúna as condições técnicas e factuais para que o mesmo fique liberto e transite para o estágio de conhecimento superior ao do Tribunal Constituinte.
enquanto quem o tenta condenar fica eterno prisioneiro no abismo, a partir do cenário de um vulcão que se forma num espaço celeste e que de seguida passa a ser um vazio onde se ouve apenas o sopro do vento. O nosso convidado de hoje é o dramaturgo Sabino Baessa, ele que é o autor da peça Homem Eterno Prisioneiro, para uma conversa sobre teatro. Sabino Baessa, obrigada por ter aceito o nosso convite em estar cá hoje no Café Literário. O Fla do Fla regressa aos palcos depois de 2 anos de ausência. O que ditou esse regresso? Bem, é o regresso dos nossos jovens que foram para a formação. Então, neste momento, estamos a contar com o maior capital humano. Nós trabalhamos mais com os atores jovens. Então, a própria companhia investe na formação e capacitação dos jovens. É claro que há casos de jovens que formam no país, na Universidade cá em Cabo Verde, e há outros que vão para o estrangeiro. Então, neste momento, já estão do regresso e daí que começamos a produzir o nosso próprio espetáculo. Embora não estivemos completamente parados, só que trabalhamos mais com serviços requisitados. Por exemplo, há empresas, há instituições que requisitam a produção de sketch, de sensibilização, que nós chamamos de teatro de intervenção. E então produzimos esses trabalhos audiovisuais e com esses trabalhos é que garanto a nossa sustentabilidade econômica, porque, como sabemos, há pouco financiamento para a cultura, sobretudo a arte cênica, porque nós sabemos que a música e a literatura já têm um lugar no espaço que representa a cultura cabo-verdiana, mas ainda o teatro não tem essa expressão, então há carência de investimentos por parte do governo. E por isso que os grupos têm que criar forma de autossustento. E a produção audiovisual também foi uma das formas que nos encontramos para garantir a nossa sustentabilidade, né? Como pode descrever-nos a dinamização do teatro em Santiago? Olha, é assim, considero que há muito potencial em Santiago, mas há pouca dinâmica do teatro. O que estaria a faltar nesse caso? Há vários componentes, há falta de vários componentes. Há falta de investimento por parte dos governos, do governo, há falta de capacitação dos jovens ou dos agentes teatrais, ou dos grupos, por assim dizer, na produção da arte cênica, porque temos que investir, temos que ver o teatro como uma das formas de investigação científica no campo da cultura, temos que ver a produção do teatro como uma investigação científica. É uma das formas da comunicação, mas que carece de investigação. Por isso que há o déficit na produção da arte cênica em Santiago. Há alguns grupos de renomes, há o grupo Otaka, que ainda está em ativo. Houve o primeiro grupo após a independência, que é o grupo fundado pelo Dr. Francisco Fragoso, que é considerado o pai do teatro cabo-verdiano. Ele sim dinamizou o teatro, e o grupo Otaka de Assomada até hoje ainda encontra-se no ativo. Eles sim são uma referência em Santiago. Agora surgiu o grupo Sevenoia, o grupo de Tecai, mas o Tecai, a vertente dele é a vertente cômica. Tem o seu público, mas a diversidade da produção cênica é fundamental para a atração turística. Há quem defenda que é necessário uma atitude diferente. Concorda no que diz respeito, por exemplo, à dinamização cultural do teatro na cidade do Mindelo, em São Vicente? Já é diferente da de Santiago. Acredita que em Santiago está a precisar de uma atitude diferente para que o teatro em si fique mais intenso? Sim, concordo plenamente. Agora temos que analisar a questão do financiamento. Temos potencial em Santiago, mas
se o financiamento para a cultura está canalizado para as outras ilhas, fica difícil a sustentabilidade dos grupos em Santiago. Há vários grupos que surgem num dia e no dia seguinte desaparecem, porque não há como sustentar. Não seria uma falta de liderança? Ter uma liderança forte que empenhe as coisas para frente? Ou é só mais uma questão financeira? Não há liderança sem meios. Para sustentar a liderança, você tem que ter os recursos humanos, materiais e financeiros. E se não tiver esses recursos, como é que você vai implementar a sua liderança? Eu penso que nesse aspecto há uma falha do governo em focalizar o financiamento para as outras ilhas. Para as outras ilhas, quer dizer, para a ilha de São Vicente. Porque a Ilha do Maio, a Ilha do Sal, a Ilha de São Nicolau também carece do Fogo, do Boa Vista, carece de financiamento para a sustentabilidade das produções cênicas. O que nós devemos fazer é que não só o governo deve fazer o seu papel, mas também os agentes teatrais também têm que fazer o seu papel. Porque o teatro não é só aquela parte cômica, mas também tem que ter o conhecimento científico. Temos que ter os artistas têm que delinear o caminho para os políticos definirem a política para garantir a vivência da população. E se os próprios artistas não são investigadores, então como é que vão produzir a verdadeira arte? Porque temos que diferenciar os artistas dos criadores. Os criadores são indivíduos que criam, né? Mas essa criatividade não é uma criatividade contemporânea. É uma criatividade que encerra com a sua época. Mas os artistas não, desafiam a ciência. Então, por isso que temos que saber quem somos, onde estamos e aonde queremos chegar. Há um público em Santiago, em determinadas conversas, uma atriz fala que em Santiago não se dá o devido valor ao teatro. As pessoas ainda têm uma mentalidade fechada no que diz respeito à apresentação de peças, a ir assistir. Há pouco adesão por parte do público em Santiago. Concorda com essa afirmação? Concordo em partes, porque também advém da qualidade do trabalho que é produzido. Porque o público santiaguense é um público exigente. Porque se você sai da sua casa para assistir uma produção artística, essa produção tem que ter qualidade, porque você está a gastar o seu tempo para assistir um trabalho que também não carece dessa disponibilidade de tempo, né? Todo o tempo é dinheiro. Então, os próprios artistas têm que racionalizar ou equacionar bem a sua produção. É claro que também há necessidade do público ter uma formação como apreciar uma obra de arte. Porque há pessoas que não têm noção do que é uma obra de arte. Então, é necessário também ter essa capacitação. E para isso também o governo tem essa responsabilidade. Tem que sensibilizar as pessoas para como apreciar as obras de arte. Quando fala que as pessoas gostam de qualidade, não saem de casa para assistir uma peça qualquer, uma apresentação qualquer, não seria necessário também maior formação por parte daqueles que apresentam? Quando nós já estamos a falar de um paralelo público exigente e também atores com trabalhos que fazem também uma atuação que cative esse mesmo público. Lá está, a questão é a formação. A formação e a capacitação dos agentes culturais, porque é fundamental que eles saibam aquilo que fazem e devem fazer com qualidade. Porque o público é o público exigente. É claro que existem vários estratos de públicos, né? Existem público nós consideramos de alto nível, médio e baixo nível. Mas não é no sentido pejorativo, mas no sentido de massa. Há público que aprecia muito a comédia, e há público que aprecia mais o drama.
e há público que aprecia mais a tragédia. Então, os atores, os agentes de teatro têm que saber qual é a expressão dramática que pretendem, desde a criação, desde do texto, da redação do texto, da encenação e da produção do próprio espetáculo, que é para eles saberem o que vão oferecer ao público. Vocês, o Flá do Flá regressou aos palcos com a peça Homem Eterno Prisioneiro. A peça suporta numa simbiose entre a teoria da evolução das espécies e a teoria da criação humana, não é? Como você já tinha referenciado, da luta para a sobrevivência entre as espécies e o seu aprisionamento pela sua própria condição de vida. O ser cabo-verdiano é um ser livre? Ou podemos falar de uma forma geral, o homem é um ser livre? O homem, de uma forma geral, o homem é um eterno prisioneiro. Agora, é assim, nós somos livres, entre aspas, graças à ideologia do Amílcar Cabral, que incentivou a luta pela independência e que hoje somos uma nação soberana, né? Mas, na verdade, em termos da condição humana, o homem não é eterno prisioneiro, porque nós nascemos, se podemos dizer assim, nascemos com a base de dados vazio, né? Em termos tecnológicos. Como dizemos em filosofia, a vida é uma página em branco onde a experiência se inscreve. Se inscreve, sim. Então, e quando nós nascemos, os valores ou a forma como a nossa família pensa é que vai nos incutir na mente. Após a fase da família, entramos na sociedade. E a sociedade também, os valores que a sociedade preserva é que vai nos guiar durante a nossa fase da criação. E a nossa sociedade está inserida num país que o país tem o seu orientador, né? E o país está inserido num mundo que hoje em dia, a globalização, o país que tem o maior poder de capital econômico é que guia o mundo. Quer dizer, estamos a viver... Está preso em condicionamentos. Em condicionamento, porque não podemos ter a nossa... Não podemos ser livres porque há alguém que está a tentar controlar o espaço das pessoas. E por isso que o homem continua a ser preso. Mesmo, por exemplo, neste momento, nós estamos aqui a produzir esse programa. Temos uma série de condicionamentos que acaba por ser o nosso aprisionamento, não é? Então, nunca conseguimos ser livres. Mas dentro desse aprisionamento, vamos procurar encontrar a liberdade, que a liberdade é com a aquisição de conhecimentos, mas não encerra na aquisição de conhecimentos, mas também em transformar o conhecimento em sabedoria. Aí sim é que sentiremos livres. Quando fala da simbiose entre a teoria da evolução das espécies e a teoria da criação humana? Porque há quem acredita, de acordo com a investigação que nós fizemos, há quem acredita que o mundo foi criado, mas há outro que acredita que o mundo foi resultado de uma evolução, né? E nós criamos uma simbiose entre essas duas teorias, digamos que rabiscamos entre a criação e a evolução, que na verdade todos estão certos, mas nenhum conhecimento é completo. Então há sempre uma lacuna. Dessa lacuna nós criamos a nossa própria teoria. Ao retratar o julgamento de Amílcar Cabral e a sua posterior absolvição, foi uma forma de valorizar a figura do herói ou uma chamada de atenção pela necessidade de uma maior valorização da sua figura? As duas coisas. A valorização pela obra que ele arquitetou e uma chamada de atenção também, porque na verdade o julgamento do Amílcar Cabral nessa drama advém do nível de vida que nós estamos a levar neste momento. Mas não é que o drama critica os políticos da atualidade, mas é que eles também são prisioneiros. Aquilo que eles estão a fazer, porque neste momento são as condições que eles têm para agir da forma como estão a agir. Eles não são
Não é porque estão a agir mal, mas é porque eles também são prisioneiros. Há situações que eles têm que... Há coisas que eles são contra, mas que acabam por fazer porque não têm outra saída, que é do aprisionamento eterno que todos estamos sujeitos. Mesmo os políticos também estão sujeitos. Porque se nós considerarmos que a nossa vivência de hoje é se nós considerarmos que nós somos personagens do sonho do Amílcar Cabral, mas já durante o sono há personagens que revoltam contra o próprio sonhador. Então é nessa revolta que temos essa realidade que nós temos. Os políticos invocam o Amílcar Cabral nos seus discursos, mas depois dos discursos as ações muitas vezes não são tão linearmente quanto aos discursos. Acredita que houve desvios do pensamento da Cabral no sentido mais concreto, menos abstrato? Acredita que houve desvios desse pensamento? Sim, acredito que houve desvios e é normal que haja, porque o mundo que o Cabral projetou, provavelmente ele não contemplou todos esses fenômenos que hoje o mundo está sujeito. Mas ele queria, o foco do Amílcar Cabral era na liberdade da população, numa soberania plena, que não deveríamos depender de terceiros para criar forma da população ser livre. Mas infelizmente há situações que não se depende só de uma pessoa, mas do sistema. E o sistema pode estar comprometido. Então, é claro que houve desvios, mas até presente momento, mesmo havendo desvios, ainda o país encontra-se num bom caminho, porque nós somos uma referência em África, né? Já temos uma governação eletrónica. Significa que estamos num bom caminho, mas, segundo o pensamento do Cabral, poderíamos estar muito melhor. Quais as maiores lições que podemos tirar desta peça Homem Eterno Prisioneiro? Olha, é que assim, é que acima de tudo está a nação, a soberania do Estado. Então, todos nós, independentemente de ser políticos ou não, quando desempenhamos a nossa função, temos que ver o interesse da nação em vez do interesse pessoal. Temos que alinhar os nossos interesses pessoais com o interesse da nação. Se conseguirmos trabalhar nesse sentido, aí sim estaremos em sintonia com o que o Amílcar Cabral projetou. E é o que a peça sugere. O mês de março já está à porta, sendo o mês do teatro. Quais são os planos que tem para dinamizar neste sentido? Bem, de acordo com o projeto da companhia Flá do Flá, temos duas peças a apresentar no mês de março. Temos a peça Sexta-feira 13, que vai ser apresentada no Dia da Poesia, e a peça O Eterno Prisioneiro, que vai ser reposta no dia 31 de março para fechar o mês de março. Mas estamos a negociar com o Diretor Nacional de Artes para ver a possibilidade de envolver mais grupos nessa dinâmica do março, mês do teatro, não só na praia, mas em todos os municípios de Santiago e pelo menos um espetáculo em cada ilha. Esse é o plano que a companhia Flá do Flá está a negociar com o Diretor Nacional de Artes para viabilizar essa programação. Nos espera então um mês de muita cultura neste sentido. Sim. O grupo Flá do Flá pensa realizar um festival de teatro no mês de agosto. É uma informação que disponho. Como será o festival, mas será que há condições para tal neste sentido, já que nós já falamos constantemente na questão financeira, na questão de engajamento por parte de certas determinadas instituições? Seguir com o festival de teatro no mês de agosto é credível? É credível quando nós queremos que seja credível.
Tudo indica que temos uma boa abertura da parte do Diretor Nacional de Artes para a realização desse festival. Neste momento, ele já concedeu o espaço e disse que inclusive vai facilitar também a utilização do Auditório Nacional. Mas como a produção do espetáculo do festival não depende só do espaço, do envolvimento dos grupos, então terá que haver financiamento. Então nesta fase estamos a negociar o financiamento para o efeito. É claro que com 3 grupos já podemos organizar um festival, mas por ser Santiago e a cidade capital, então teríamos que ter um festival com outra riqueza e com outra diversidade cultural. Então daí que estamos a negociar todos os detalhes para ver a possibilidade de não só trazer os grupos das outras ilhas, mas também trazer grupos da diáspora, porque queremos fazer com que a comunidade cabo-verdiana que se encontra fora do país esteja em contato com a sua identidade cultural. E nós queremos ver qual é a percepção cultural que eles também têm da nossa identidade. Então, por isso que queremos trazer também grupos de cabo-verdianos da diáspora para agosto. Para o próximo ano, 2018, já temos a confirmação de um grupo de China, que de acordo com a Associação Amicaxi e a Embaixada de China, já prometeram trazer um grupo de China. Porque, na verdade, os países têm responsabilidade com a garantia do contacto da cultura e da identidade com as suas comunidades. E nós sabemos que nós temos comunidades chinesas residentes no país. Tanto a China, como a Rússia, como a Cuba, a França, Portugal. Então, é nessa vertente que negociamos nos anos anteriores, mas não foi possível. Mas para o 2018, porque como a China trabalha a agenda cultural com 1 ano de antecedência, então nessa perspectiva vamos trabalhar em conjunto com as outras nações para ver se teremos esses grupos que representam a identidade cultural desses países. Enquanto amante do teatro, portanto, escreveu peças nesse projeto Eterno Homem, Eterno Prisioneiro, consoante a nossa conversa, que teve grande engajamento. Quais os desafios que aponta neste sentido? Olha, o grande desafio que a Companhia de Teatro tem neste momento é a profissionalização da arte. Porque até o presente momento há um caso ou outro que alguns músicos conseguem viver da sua arte. Os escritores nem por isso. Então, nós queremos profissionalizar a arte. Então, para isso, temos que valorizar a arte, a produção e os agentes produtores. E esse é um grande desafio, porque nós queremos profissionalizar a arte e fazer com que haja o reconhecimento da arte. Por exemplo, nós temos indivíduos que não estudaram muito, né? Mas que dominam uma determinada arte. Por exemplo, uma pessoa que concebe uma pessoa que concebe um instrumento musical. É uma arte, é uma obra de arte. Mas esse indivíduo é valorizado, esse indivíduo é aproveitado para ministrar formação? Não é. Então, esse é o grande desafio. Não só dentro da arte cênica, mas de uma forma geral, valorizar e profissionalizar a arte. Estamos a caminhar para o fim da nossa conversa, Sabino Baessa. Quais são as expectativas que tem com a nova fase da Companhia Flá do Flá? Olha, é assim, a questão da profissionalização advém já dessa leitura que eu fiz da dinâmica que os atores vieram da formação com mais capacidade técnica e para a produção da própria arte, né?
Então penso que essa é a altura adequada para realizarmos aquilo que nós pretendemos como artista. Porque a partir do momento que conseguimos profissionalizar a arte, em que o indivíduo que pretende viver da própria arte é possível, isso é um grande desafio e penso que vamos conseguir implementar este ano, até meados do próximo ano, esse projeto estará consumado, com a dinâmica que o grupo, a companhia tem. Sabino BS, então a nossa conversa está no fim. Uma vez mais, muito obrigada por ter estado conosco hoje a partilhar um pouco da experiência do Fla do Fla, sua experiência também no mundo do espetáculo, no mundo do teatro. Obrigada. Eu agradeço, sobretudo porque já vi que não só o público está a valorizar o trabalho que a Companhia do Teatro Fla do Fla vem fazendo, mas a comunicação social também está a valorizar. Então é um trabalho de equipa, né? Não podemos trabalhar isoladamente. Neste país insular que nós vivemos, então temos que estar em sintonia, em sincronia uns com os outros, para podermos atingir os nossos objetivos. E estamos de parabéns pelo facto de vocês terem convidado para esse programa. Muito obrigado. Obrigada. Dario Fo é o Nobel de hoje, considerado um dos maiores nomes do teatro moderno. Dario conquistou o Nobel da Literatura em 1997. Conheça mais sobre o autor na peça que se segue. Dario nasceu em 24 de março de 1962 na região da Lombardia, no norte da Itália. Cresceu num ambiente operário antifascista, circunstância que marcaria a sua ética pessoal e a sua afiliação anarquista. Durante a sua longa trajetória, escreveu mais de 100 obras teatrais que ele mesmo interpretava, além de vários livros. O último livro publicado fala sobre o cientista Charles Robert Darwin. Darwin, somos macacos por parte de pai ou de mãe? E que continha perguntas sobre a origem da vida e estava ilustrado com os seus desenhos. Também no livro que publicou por pouco antes do seu 90º aniversário, Dario e Deus questiona sobre a religião e a espiritualidade desde um ponto de vista irónico e satírico, características que sempre definiram as suas obras. Em 1969, ele lançou uma das suas obras teatrais mais aplaudidas e influentes, Mr. Buffo, onde aborda algumas passagens bíblicas no estilo de trovadores medievais. No ano seguinte, apresentou outra das suas obras-primas, Morte Acidental de um Anarquista, que narra a estranha morte de Giuseppe Pinelli, que em 1969 se jogou de uma janela da chefia da polícia de Milão, onde estava detido. O seu ativismo político foi especialmente relevante nos agitados anos de chumbo, entre os anos 1970 e 1980, quando criou a organização Soccorso Rosso Militante para proporcionar assistência legal aos militantes da esquerda presos. Em 1999 estreou Il Papa e la Strega, a obra que representa um pontífice autor de uma encíclica inverossímil onde defendia a libertação da droga, o controlo da natalidade e o retorno da igreja à pobreza. A obra de Dario Fo tem como ponto central o seu caráter multifacetado. Os seus textos e livros parecem escritos para serem entoados, interpretados com as emoções de um ator, um papel que o seu ator sempre prezou. Polêmico e iconoclasta, nunca cessou de criticar de forma mordaz a vida política da Itália, chegando ao fim da sua vida como um apoiante do movimento 5 Estrelas, que contesta o sistema político do país. Outro foco da sua crítica social foi a Igreja Católica. Foi alvo de pressões de arcebispos indignados com a peça Mr. Buffo de 1969. Inquieto, continuou a perseguir de forma implacável aqueles que julgavam poderosos demais frente aos desfavorecidos. Em lugar de intimidá-lo, as pressões só fizeram crescer a sua celebridade internacional. O seu apogeu se deu em 1997, quando a Academia Sueca lhe concedeu o Prémio Nobel da Literatura. Para os académicos, Dario Fo é aquele que emula os palhaços da Idade Média. Mr. Buffo, Morte Acidental de um Anarquista e outras peças subversivas, Manuale Minimo della Torre,
Io santo aiulare Francesco a cura de Francarame, il diavolo con le zine, collezione de teatro, Jacopo Folozen e la arte de scopare constituem exemplos das obras do Nobel da Literatura. Estamos a chegar ao fim do programa, mas antes disso, confira as nossas sugestões da leitura de hoje. A Rapariga de Istambul, de Nicole Dweck. Lisboa, 1544. Dona Antônia, uma viúva abastada, é pressionada pela rainha a casar com a sua única filha com um nobre. Mas esta é uma proposta que ela nunca poderá aceitar, pois o segredo que esconde dita as regras da sua vida. Resta-lhe apenas a fuga, juntamente com a filha e o sobrinho órfão, de quem cuidou a vida toda. Uma perigosa odisseia leva-os até ao Império Otomano sob a asa protetora do sultão Solimão o Magnífico. É lá que, anos mais tarde, nasce uma arrebatadora e proibida história de amor entre Tamar, neta de Dona Antônia, e Murat, filho do sultão. As consequências desta paixão serão desastrosas para o Império Otomano, desencadeando sobre as futuras gerações a tenebrosa maldição do sultão. Amor, história, destino, um mistério sobre a memória e a força do tempo. A Forma das Ruínas. Juan Gabriel Vázquez retrata um homem atormentado em busca de sinais que lhe permitam destrinçar os mistérios de um passado pelo qual está obcecado. Depois de um encontro fortuito com este homem misterioso, Vázquez sente-se compelido a esmiuçar os segredos de uma vida alheia, ao mesmo tempo que se debate com os momentos mais obscuros do passado colombiano. Esta é mais uma sugestão para esta edição. 4321. Paul Auster é o primeiro romance que Paul Auster escreve em 7 anos e, sem dúvida, uma das suas obras mais complexas. Uma criação de um autor no auge do seu talento, um testemunho de paixão pelo realismo, pela história e a própria vida. No dia 3 de março de 1947, na maternidade do Hospital Beth Israel em Newark, New Jersey, nasce Archibald Isaac Ferguson, filho único de Rose e Stanley Ferguson. Uma só criança a quem são dados 4 caminhos ficcionais diferentes, 4 direções possíveis. Uma pessoa que se desdobra em 4 para assim viver 4 vidas paralelas e absolutamente diferentes, mercê das circunstâncias do acaso e das escolhas. Os contrastes entre os 4 Fergusons são evidentes. As distintas relações com a família e as amizades, o amor romântico e as paixões intelectuais percorrem a tumultuosa paisagem da América, entretecendo-se com momentos cruciais da história do século XX. O Templário Negro, Roberto Genovese. O Templário Negro é um romance épico que dá vida a um período histórico marcado pelas guerras em nome da fé. Nele acompanhamos a saga de um templário renegado que tem como missão preservar a todo custo uma insignificante lasca de madeira. Deus ou o destino escolheram-no para guiar a mão cheia de heróis que combaterá a última e definitiva batalha em nome da fé. Terra Santa, 4 de julho de 1187, Saladino, governador do Egito, esmagou os cruzados. Nesse domingo simbólico, perdeu-se uma das mais importantes relíquias da cristandade. Alguém será capaz de recuperar a Vera Cruz? Respostas que podem ser encontradas nesta incrível viagem às cruzadas. Lucrécia Borgia, a princesa do Vaticano. C.W. Lucrécia Borgia, a princesa do Vaticano, revela-nos a história fascinante de uma das mais poderosas famílias do Renascimento que dominou a política e a sociedade da época. Movidos por uma sede desenfreada de poder, os Borgias cometeram os pecados mais cruéis, tornando-se sinônimo de intriga, perfídia e delito. Com a controversa eleição de Rodrigo Borgia como Papa Alexandre VI, os Borgias alcançam uma posição privilegiada na corte papal, dando início a uma nova era na Cidade Eterna. Mas Roma acaba por revelar-se tão encantadora quanto perigosa. Perante a ameaça de uma invasão francesa, Rodrigo, pai da jovem e inocente Lucrécia, é obrigado a casá-la com um adversário poderoso, tornando-a um mero peão num perigoso jogo de poder.
Contudo, quanto às acusações escandalosas de assassinato e incesto de que Lucrécia é alvo, ameaçam aqueles que ama, somente a sua astúcia e inteligência a poderão salvar. Foi assim mais um programa Café Literário. Acredito que tenha sido um prazer ter contado consigo do outro lado. Até a próxima edição. Fique bem.